Então, vamos dar início à 7ª edição do SC Eu me chamo Daiana Ribeiro, sou gerente de contas para governo aqui do Script Case e estou acompanhada hoje do Francisco Sampaio, né, que é formado em Direito na Universidade Federal do Ceará, não é isso, Francisco? Na Federal, na Centro Universidade Farias Brito e especialização pela Universidade Estadual do Ceará em Engenharia de Software. Isso mesmo. Então, vamos dar início aí à 7ª edição do SC que vai apresentar um sistema muito bacana, que é o I3. É um sistema que foi criado e pensado para atender aí a parte de gestão do processo de investigação criminal. É um sistema diferente de tudo que eu já mostrei aqui em outras edições do SC e, como eu sempre digo, o evento ele tem objetivo aí mostrar tecnologias que estejam no escopo de inovações em governo. Esse sistema do Francisco, a gente pode dizer que esse momento aqui é o lançamento desse projeto para o mercado, né, Francisco? Então, ele vai apresentar aí uma solução muito interessante para a gente. O controle já está com ele. Eu quero agradecer aí a participação de todos que estão aqui novamente para poder acompanhar mais uma edição do SC e o Francisco está com a direção aí para se apresentar e falar um pouquinho mais sobre o I3. Fica à vontade, Francisco. Antes de tudo, queria agradecer a parceria com vocês, né? A NetMake, junto com a Daiana e toda a equipe de suporte. Bem, meu nome é Francisco Sampaio, eu sou consultor de tecnologia e consultor na área jurídica também, e trabalho na área de tecnologia há bastante tempo, há mais de 25 anos. E quando eu vim para a graduação em Direito, eu já tinha uma ideia do que é que eu iria criar, né? Eu queria integrar o direito com a tecnologia. E eu tive o prazer de ir para o Ministério Público, em uma das comarcas, e surgiu a ideia de criar. Eu via a necessidade de ter alguma coisa diferente do que se tinha ali naquela época. Então, nós tínhamos algumas dificuldades. O Poder Judiciário também ficava refém de outras tecnologias. O juiz despachava, mas esse despacho não chegava lá no outro órgão, na outra corporação. Então, eu sentia alguma coisa, a necessidade de se criar alguma coisa. Como eu já conhecia o Script Case, já trabalho com o Script Case desde as primeiras versões, eu comecei a criar alguma coisa, comecei a ver. Então, nós tínhamos... O principal problema que nós tínhamos era a questão da integração de dados entre os órgãos. Por exemplo, daí nasceu o nome I3, né? O I3 quer dizer inquérito, integração e inteligência. Por que inquérito? Porque tudo na investigação começa pelo inquérito. Esse inquérito ele é alimentado por vários outros órgãos. Então, eu vou fazer uma apresentação aqui do I3. Essa integração é justamente isso que eu estou falando sobre os órgãos que são integrados, órgãos públicos e, às vezes, também uma entidade não pública, por exemplo, uma operadora de telefonia, um perito particular. Então, algumas coisas podem ser chamadas, serem colocadas no inquérito, a própria lei permite, daí a questão da integração. E a inteligência, porque justamente com essa integração, ele vai gerar o conhecimento para que a autoridade policial, para que o Ministério Público, através de seus promotores e promotoras, possa tomar decisões mais acertadas e decisões mais rápidas. Esse é o objetivo principal, a celeridade processual. Então, aqui, essa é a tela inicial do I3, daí o nome I3, né, que eu expliquei. Aqui entramos com um login e com uma senha. O sistema ele é totalmente auditável, significa o quê? Se eu tentar entrar com uma senha que não existe, um login que não existe, ele vai registrar isso aí, e se às vezes houver alguma coisa mais diferenciada, né, a administração do sistema vai
vai poder detectar de onde é que está vindo esse ataque no próprio sistema. Então, aqui nós temos a tela principal. Dentro desse menu principal, algumas coisas eu gostaria de frisar. Aqui eu estou conseguindo ver tudo, porque eu estou com a senha de administrador. Mas cada órgão, por exemplo, o policial, o inspetor da Polícia Civil, um policial federal, um policial militar, um outro órgão, ele vai vir de acordo com a necessidade dele, de acordo com a configuração que é dada a ele, o poder que é dado a ele. Então, a senha ela é hierarquizada. Então, nós temos aqui um módulo de configuração, que nós vamos ver a questão das tabelas. Aí, como são muitos dados, né, o sistema teve que ser dividido. Então, nós temos dados 1, que eu vou ter cadastro de facções, de unidades prisionais, origem de alerta, cargo e função, autoridade, comarca, delegacia, promotoria. Dados 2, o fato ou ato da parte, fonte externa de inteligência, questionário de inteligência, linha do tempo do fato, operadora de telefonia, infração do BO, do inquérito policial, do processo, expedientes, tecnologias embarcadas. Então, tudo isso são dados que o sistema precisa. Tanto é que esses dados eles foram colocados numa sequência lógica. Então, eu não posso fazer o inquérito se eu não tiver dados pré-cadastrados. Eu não posso fazer uma recognição se eu não tiver dados pré-cadastrados. Então, eu tenho também dados 3, tipo de autuação, tipo de expediente, o conveniado, que no caso, algumas... Francisco, permita que eu lhe interrompa um pouquinho só. Você falou em recognição, que foi uma coisa que, inclusive, a gente conversou muito, né? Sobre o que seria essa recognição. E como a gente tem aqui participantes que são de outras áreas, né? Que não diretamente ligado à área criminal, eu queria só que você explicasse um pouquinho o que é essa recognição para o pessoal entender de modo geral, porque essa parte da recognição é um ponto-chave para esse sistema que você desenvolveu. Com certeza. Então, observe bem, conforme eu estava explicando, os dados eles seguem uma sequência lógica. Mas, dentro da investigação, dentro do inquérito policial, existe uma coisa muito importante. Poderia dizer que é uma das, se não for a coisa mais importante, é uma coisa, sabe, que tem uma grande... Ela é triunfante para a investigação, para que o investigador, o policial, o delegado, se chegue à autoria, que é a cena de crime. Então, essa cena de crime, hoje, o que é a cena de crime? Muitas vezes a gente vê como nos programas policiais uma área isolada e as pessoas ali, os profissionais, colhendo informações, passando algumas tintas, isolando a área, recolhendo elementos, evidências, para verificar quem foi o autor daquele ato criminoso. Então, aqui nós temos, dentro desse terceiro módulo, no item 3, nós vamos ter a notícias crimes, que é o boletim de ocorrência, nós temos a recognição, tanto é que essa recognição eu coloquei num link direto para ficar mais rápido, né? Então, o que é a recognição? A recognição, gente, é a cena de crime. Então, o que é a cena de crime? Então, essa cena de crime aqui, observem, que são vários dados. Eu tenho informações iniciais, eu tenho um suspeito, eu tenho um local, eu tenho uma vítima, eu tenho um perfil psicológico daquela vítima, eu tenho a posição do cadáver, se existir, é claro, um cadáver, né, que às vezes não existe. Foi um crime, mas não tem um cadáver. Tá? Se o local é externo, se o local é interno. Então, aqui, essa cena de crime, como é que ela funciona dentro do sistema? Então, aqui eu vou colocar os dados dessa cena de crime, por exemplo, o número da Secretaria de Segurança, qual foi a equipe que atendeu, qual foi o fato que aconteceu, qual foi a data da comunicação, qual foi a data de cadastro, a hora da comunicação, a hora do deslocamento, e outros dados. Então, eu vou avançando aqui, ó, aí ele já avança para um módulo de suspeito. Quem é o suspeito? Porque como é que acontece isso? Então, na cena de crime, às vezes, o investigador, que geralmente é um perito, ou um policial civil, ou um policial federal, dependendo
do tipo de crime que aconteceu. Então, ele vai ficar ali colhendo essas evidências. E ele escutou, rapaz, o fulano de tal passou aqui com a faca na mão. Não foi o fulano de tal que matou, foi o fulano de tal que fez esse crime, cometeu isso aí. Então, na realidade, são evidências. Então, essa cena de crime, na verdade, o nome é recognição visiográfica do local de crime, ou recognição. É o local do crime, que é trabalhado pelas autoridades, pelos profissionais. E aqui ele coloca esses dados, eu posso colocar evidências, né? O local, aí vem onde trabalha o I3. Então, quando eu coloco o local, automaticamente, ele vai a gente pode colocar o CEP do local da cena de crime. Então, opa, tu foi na rua tal, na Praça Argentina Castelo Branco. O CEP é esse. Automaticamente, o sistema, disponibilizado através da tecnologia do script case, com programação módulo programado, ele já vai pegar latitude e longitude e já guarda no sistema. Então, eu vou guardando as recognições. E um detalhe que eu gosto sempre de chamar a atenção é que, mesmo se não tiver internet, ele pode guardar esses dados. O sistema vai rodar, o I3 ele vai rodar no ambiente offline. Eu posso colocar um provedorzinho, um servidorzinho local no próprio computador, e ele vai trabalhar mesmo que não tenha sinal de internet. Depois ele pode importar esses dados para o servidor. Então, esses dados aqui, eles são guardados no sistema, e quando eu faço a busca na recognição, então ele já vai verificar se existe uma cena de crime dentro daquela posição ali, dentro daquele endereço, dentro daquela rua ali. Então, aqui eu tenho, por exemplo, os dados da vítima. Então, observe que eu só posso passar para o passo seguinte se eu preencher o item anterior. Tá? Então, eu tenho aqui alguns dados, aqui são dados fictícios, porque eu não posso trabalhar com dados reais. Tá? Então, uma das coisas importantes do I3, é a questão da recognição. Aqui, observe bem, eu já estou integrando aqui 2 órgãos. Quais são esses órgãos? Polícia Civil, no caso, que é a Polícia Judiciária Estadual, ou Polícia Federal, se o sistema for rodar a Polícia Federal, e uma perícia, seja ela uma perícia estadual ou uma perícia federal. Então, aí já tem um dos papéis do I3, que é justamente nós ganharmos velocidade. Então, quando essa recognição ela é feita, ela já fica no sistema, ela é registrada pelo I3, já fica disponível pela autoridade policial. Então, a autoridade policial vai poder ver o cena de crime do dia tal, horário tal, que a vítima foi a fulano de tal. Então, ele já vai poder captar esses dados no próprio inquérito, e já poderá lançar no próprio inquérito. Tem um relatório de inteligência, justamente para dar celeridade. Foi uma das dificuldades que foi encontrada, que eu detectei, foi justamente a questão da integração entre esses órgãos. Por exemplo, a perícia faz o trabalho dela, depois vai enviar esse laudo ou essa recognição para a autoridade policial. Isso aí, dependendo do tipo de crime, isso aí é muito ruim para a sociedade. Por quê? Porque está incentivando, né, a questão até a marginalidade, a criminalidade. Por quê? Porque é o seguinte, o cara passa 1 ano, 2 anos para descobrir uma coisa, tá? É 1 mês para chegar um laudo, é 1 mês para chegar um comunicado, é 1 dia, 2, 3 dias. Com o I3, ele já tem essa velocidade. Então, aqui na É interessante isso, Francisco, o que você está falando, porque, assim, a gente está falando não só da celeridade em si do processo, mas da credibilidade também, que traz para a investigação. Uma vez que você tem vários órgãos integrados, né? Então, se a comunicação, ela fica muito mais rápida, muito mais célere, mas também muito mais assertiva. Tem uma credibilidade muito grande quando você tem tudo unificado, né, integrado. E esse é o papel dos órgãos públicos. Não pensem, senhores, que o Ministério Público, o Poder Judiciário, Polícia Judiciária, eles não trabalham, não. Trabalham muito. Tá? São milhares, se for uma delegacia de grande porte, um volume muito grande de inquéritos policiais, o volume
descomunal. Então, eu vi a necessidade ali do delegado trabalhando exaustivamente, os policiais trabalhando. Eu digo isso porque eu vi a coisa funcionando e eu senti a necessidade de ter uma ferramenta que agilizasse, que desse assim, condições para que eles pudessem produzir mais, porque tem muitos profissionais, a maioria são profissionais de primeiríssima grandeza, que são vibradores. Eu me lembro que teve um caso, o delegado chegou para mim e disse, doutor, o senhor só falta agora só fazer um drone, programar um drone, porque o senhor conseguiu ver o que nós não conseguimos ver. Por quê? Porque o sistema, quando esses dados são integrados, a gente pode tratar esses dados, a gente pode dar uma certa celeridade. E uma pergunta que, às vezes, as senhoras e os senhores podem fazer, mas esses dados são protegidos? São protegidos. Porque tudo que eu faço, o sistema registra. Se eu incluir um novo dado, se eu excluir um novo dado, o sistema de auditoria do I3, que é uma característica do próprio script case, é uma rotina que nós aprimoramos, que já vem no módulo de segurança do script case, ele já guarda todos os logs do sistema. Tudo que eu faço, o sistema guarda. Então, aqui eu tenho um local. Uma coisa que é interessante, que eu me lembrei agora, é que não é só a reconstrução que tem a latitude e longitude, não. A maioria dos dados que envolvam o endereço, ele já guarda latitude e longitude. E já guarda no sistema, já guarda para depois fazer uma análise. Inclusive a questão da habilidade telefônica, que já vou falar. Porque aí, no caso, já está integrando a operadora de telefonia. Observe bem, não é só a recognição. A recognição, gente, é um dos pontos-chave, uma cena de crime. Certo, era justamente isso que eu ia te perguntar, Francisco. A gente visualizou até agora essa parte da recognição, que é a parte inicial, vamos dizer assim, que envolve aí a cena de crime, né, onde envolve toda essa coleta de dados, enfim. Só que a gente tem um segundo momento, que é essa questão da integração, né, com outros órgãos, que inclusive é também um papel importante, por exemplo, essa questão da bilhetagem telefônica. Você poderia mostrar um pouquinho para a gente como é que funciona isso? Uma coisa que eu gostaria de frisar é que o sistema, eu estava comentando até com o diretor de uma divisão de homicídios sobre isso, a complexidade do inquérito. O inquérito, gente, para que os senhores e senhoras possam, assim, melhor compreender. O inquérito, ele é um ato complexo, é um ato de investigação da autoridade judicial, da polícia judiciária, no caso, conhecida como Polícia Civil ou Polícia Federal. Então, essa recognição é apenas uma das partes do inquérito, mas né? Tá? Então, aqui eu vou fechar aqui a recognição, tá? Então, fechei a recognição. No decorrer do inquérito, a autoridade policial, ela pode solicitar, porque observe bem, a autoridade policial, ela não quebra sigilo telefônico. Ela solicita ao Poder Judiciário, solicita ao Ministério Público a quebra do sigilo telefônico. É muito importante deixar claro isso. E o Ministério Público será ouvido, vai analisar, porque a quebra do sigilo telefônico é uma exceção à lei, porque os nossos dados telefônicos, eles são protegidos por lei. Eu não posso quebrar o sigilo telefônico, o juiz não pode quebrar o sigilo telefônico, ele só vai autorizar essa quebra se tiver fundamento legal. Então, a autoridade tentou investigar de todas as formas, mas não encontrou uma outra forma de investigar. Aí é onde entra o I3. Porque, observe bem, o que acontece? Quando solicita a quebra do sigilo telefônico, antes de entrar o I3 no sistema, na operação, dando essa celeridade, já aconteceu o quê? A polícia pediu a quebra do sigilo telefônico, o juiz analisou, o juiz ouviu o Ministério Público, houve um parecer positivo, foi deferido o pedido da quebra do sigilo telefônico. Aí, o que é que o juiz faz? Chega para o diretor de secretaria, diga, olha, faça
está aqui esse processo, esse inquérito, está aqui esse procedimento, envie para a operadora de telefonia. Eu quero esses dados da operadora de telefonia. Vai para a operadora de telefonia. No caso que foi estudado, isso foi feito via AR, com aviso de recebimento. O correio mandava a ordem para a operadora de telefonia recebia, quando recebia, porque às vezes a operadora de telefonia pode mudar de endereço. Então, o que vai acontecer? A ordem judicial vai voltar para a comarca. Aí começa tudo de novo. Com o sistema, o que acontece? O próprio juiz, tá? Vai vir aqui, quebra de sigilo telefônico, que é o item 3.5. Observe bem, primeiro eu tenho um inquérito, depois eu tenho a quebra de sigilo telefônico. Quando eu observe que tem até um aviso, rotina privativa do Poder Judiciário. Uma característica, estamos vendo tudo aqui, porque eu estou com a senha de administrador. Mas no caso aqui, só quem vai ter acesso é o Poder Judiciário. O Polícia Judiciária não vai ter acesso, ele vai poder pedir ao Poder Judiciário, mas ele não vai poder pedir ao operador, porque ele não é autoridade para determinar a quebra do sigilo. Quem determina é um juízo competente. Tá? Então, aqui eu venho quebra do sigilo, vou clicar, ele vai abrir aqui. Aí tem quem é a autoridade, qual é a comarca, qual é o nome do personagem. Personagem, gente, aqui são as pessoas envolvidas, né? Pode ser um suspeito, pode ser uma testemunha, pode ser a própria vítima, tá? Pode ser o autor, tá? Então, qual é o inquérito, qual é a operadora de telefonia? Lembram que lá no início tinha um cadastro também das operadoras de telefonia? Então, aqui eu tenho quem é o operador, qual é o número do terminal, é a data, aí tem aqui, data inicial da quebra do sigilo, data final, hora inicial, hora final, data do cadastro e data da alteração. Tem um resumo dos fatos. Então, aqui, eu tenho são dados fictícios, gente, isso aqui é importante frisarmos, isso aqui não são dados reais, isso não existe colocar dados reais na investigação, são dados fictícios, tá? E deixou aqui o juiz, ou o secretário dele, ou o diretor de secretaria, uma pessoa que tenha poder, ou recebido, ou o próprio juiz, ou alguém autorizado. Posteriormente, nós estamos no outro módulo aqui, que é a questão da assinatura digital do juiz. No caso, a gente já tem um módulo que vai usar, que é usando uma outra tecnologia, e, é claro, integrando com o script case, né, com o I3, que é a tecnologia Java, utilizando Java para fazer a leitura do cartão de assinatura digital do juiz ou juíza. Então, aqui, observe bem, aqui eu já estou integrando um outro órgão. Então, observe bem, na recognição, eu integrei perícia e polícia judiciária. Os senhores lembram? Agora, eu estou integrando aqui também operadora de telefonia com o Poder Judiciário. Então, o Poder Judiciário vai mandar. Vai ter um convênio com a operadora de telefonia, e a operadora de telefonia vai ter acesso ao sistema e vai disponibilizar esses dados. Então, observe bem a complexidade do I3. Então, essa integração, Ministério Público, Poder Judiciário, operadora de telefonia, perícia, então nós estamos aqui em 4 órgãos, tá? Que, de acordo com o convênio, então é feito um convênio, inclusive até o próprio sistema ele permite o cadastro dos convenientes e desconveniados. Então, aqui eu tenho esses dadozinhos, tá? Que eu posso, mais uma vez, eu posso excluir aqui também, porque eu estou com a senha principal. Se eu tiver com a senha só de operador, eu não vou poder excluir nada. E se eu... Porque nem vai aparecer o botão desabilitado. Então, aqui nós vamos ter, tá, a questão da integração. Depois que eu fiz aqui a solicitação da quebra do sigilo, quebra do sigilo telefônico, tá? Eu vou para um outro módulo. Que módulo é esse? É o módulo da operadora de telefonia. Então, nesse módulo da operadora de telefonia, tem importar bilhete telefônico. Por quê? Porque esse bilhete telefônico é um arquivo, gente, com os dados
da bilhetagem, a data, a hora, o número que recebeu, que fez a ligação, qual foi o endereço que essa ligação aconteceu. Então, quando eu clicar aqui em importar, ele vai solicitar um arquivo. Esse arquivo, ó, esse arquivo é um arquivo pré-definido. Ó. Então, eu não posso colocar qualquer arquivo aqui. Então, como nós estamos no ambiente, estamos fazendo uma apresentação, tá? Eu já tenho alguns dados aqui, tá? Que eu possa trabalhar. Né? Então, esses aqui são exemplos de dados. Então, nós vamos ter os personagens, o teatro, né, a recognição, a quebra do sigilo. E, posteriormente, esses dados vêm para o sistema, aí a autoridade vai ter condições de verificar, né, esses dados no inquérito. Então, aqui nós vamos ter esses vários cenários. Uma coisa que é diferenciada, que eu acho que também é interessante no I3, é que o sistema, quando ele coloca esses dados no inquérito, observe, aqui tem um inquérito. Aqui é um exemplo, são dados fictícios também, mais uma vez, deixar claro. Tá? Então, aqui eu tenho linha do tempo do inquérito. Então, eu tenho aqui, ó, fulano de tal. O que ele fez? Ele alegou o quê? Recebeu uma mensagem da vítima alegando ameaça. Então, aqui é como se fosse um questionário de inteligência. Ó, estive com a vítima, falei com a vítima pessoalmente, liguei para o telefone da vítima. Tá? Então, esses dados aqui, eles vão ser integrados, tá? E eu vou conseguir ver esses dados posteriormente. Então, aqui, por exemplo, no modo de importações, observe bem, alguns modos de importações dependem de convênio. Então, eu posso fazer, por exemplo, importar dados, convênio com uma determinada operadora, eu posso importar dados de outros órgãos, por exemplo, posso fazer um determinado tribunal de justiça, poderá fazer um convênio com a Interpol, poderia fazer convênio com a ABIN, se for possível esse convênio, poderá fazer convênio com a Polícia Federal, se, é claro, for possível, se for viável esse convênio. Tá? Então, posso importar dados já do sistema de justiça também. Tá? Então, esses são os módulos principais do I3. Tá? E, em cima disso, cada um desses dados que nós temos, tá? Eu posso fazer uma exportação, ou gerar um PDF, posso imprimir. Então, eu posso compartilhar esses dados. Tá certo? Então, esse é o carro-chefe. Um detalhe que eu gostaria de frisar, que é muito interessante. Quando eu lanço os dados no I3, automaticamente ele lança os dados em uma base de dados e eu vou poder ver esses dados, posso fazer uma busca desses dados na busca rápida. Então, eu posso colocar, por exemplo, aqui o CPF e tal, um exemplo. Então, ele já mudou aqui a quantidade de links. Só tenho dois registros aqui. Onde foram esses registros? Tá? Então, se houve uma recognição em qualquer local, no caso, poderia até dizer no mundo, né? Porque hoje o Google Maps ele só é restrito em algumas partes do mundo. Mas na maioria dos continentes, eu posso ter esse registro. Então, se a pessoa tem uma passagem em qualquer local, em um outro estado brasileiro, nos Estados Unidos, na Europa, seja onde for, o sistema vai registrar, tá? Porque ele vai permitir. E, em cima disso aqui, eu vou poder, posteriormente, fazer a minha análise de dados. Né?
uma outra coisa que eu gostaria de mostrar também, tá? É a questão dos logs do I3. Então, aqui, por exemplo, eu tenho um log, ele vai dizer o que está acontecendo, quais são os dados que eu tenho, quais são a hora que foi feita a inserção desses dados, quem foi o usuário, qual é o IP do usuário, qual é essa aplicação que está sendo utilizada, quem foi que criou esse sistema, qual foi a operação que foi feita, se foi um acesso, se foi um login, se foi uma atualização, uma exclusão. Tá? Então, isso aqui, tá? Ele permite, esse sistema, ele permite, tá? A integração. Esses dados, alguns dados, quando vem da operadora, eles precisam ser trabalhados. Ou, a sugestão até que eu dei, conversando com o pessoal do Ministério Público, é que esses dados viessem em um formato pré-definido. A operadora já poderia até mandar um arquivo de texto com os dados da operadora, né, de telefonia, tá certo? Aí, é claro, com esses dados, irmão, aí eu ganhei aqui celeridade, eu ganhei qualidade dos dados, eu ganhei proteção desses dados, porque depois a cena de crime ela pode ser desfeita. Né? E, geralmente ela é desfeita. Tá? Se você pega esses dados e guarda esses dados em papel, né? Com o tempo o papel vai se acabar, vai manchar, você não vai ter a mesma qualidade fotográfica. Né? Então, ali eu posso incluir uma foto, posso incluir evidências, posso incluir um áudio, posso incluir um vídeo de uma câmera, né? E hoje nós temos muitas câmeras, um vídeo de um celular, uma imagem de celular. Então, esse é a linha, a linha de trabalho, tá, do I3, integrando todos esses órgãos. É claro que, dependendo da situação, a autoridade pode querer um novo relatório. Eu quero um relatório só do que está acontecendo com a Maria, só do que está acontecendo com o Pedro, só as evidências da cena de crime. Tá? Então, eu poderia fazer isso de uma forma bem mais complexa, porque, na realidade, o I3 ele é um sistema que foi testado em módulos isolados. Então, quando eu trabalhei só no caso, a habilitagem telefônica. Opa, eu tenho um relatório ali da habilitagem telefônica. Não, eu quero só a cena de crime. Então, todos esses dados, eles se integram para inocentar ou para condenar, né, a pessoa que está sendo investigada. Porque, às vezes, a pessoa é investigada, mas ela é inocente. Então, é muito interessante frisarmos isso, porque a investigação é apenas uma peça inicial. O juiz ele vai julgar de acordo com a qualidade da prova. Então, com o I3, eu vou ter condições de ter uma prova mais célere. Essa comunicação praticamente acontece online entre as operadoras de telefonia. Então, no caso, o que nós observamos é que o pedido ia para a operadora de telefonia e demorava pelo menos uns 30, 40 dias para retornar e voltar à operadora de telefonia. Com o I3, praticamente isso vai acontecer, vamos supor, 2, 3 dias. Então, você está saindo ali de 40 dias para 30 dias. E com esses dados em mãos, a gente vai poder definir algum relatório de inteligência, definir um relatório de prova ou de contraprova. Essa é a ideia, né, principal, né, do I3 em si. Né? Então, aqui eu tenho também um modo de integração de expedientes. Né? Então, aqui no modo de integração de expedientes, eu estou colocando aqui dados fictícios, mais uma vez. Eu posso integrar o expediente. Opa, qual é o convênio? A procuradoria tal, com a empresa tal, qual é a vigência, qual é o valor desse convênio, qual é o objeto do convênio. Então, eu posso, no próprio sistema, incluir também os convênios, a integração de expedientes, justamente para que o próprio órgão possa fazer essa integração. Então, esse é a ideia inicial do I3 propriamente dito. Né? Então, muito bom, Francisco, muito bom. Eu já tinha conhecido o I3 em conversas anteriores que a gente teve, mas olhando ele hoje, assim, uma apresentação mais a fundo, né, onde você mostrou
detalhadamente cada ponto. A gente já tinha visto, já tinha tido contato, né, a equipe aqui interna nossa, mas a gente vendo assim numa apresentação, o sistema é muito completo, é um sistema muito interessante. E a gente visualiza, pelo menos eu aqui, assim, de fora, assim, consigo visualizar algumas coisas. A princípio, é um sistema que tem muita regra de negócio, ou seja, o script case ele não te deixa engessado só nas funcionalidades que ele traz, ou seja, o cerne do negócio você pode incluir lá dentro dos eventos, colocar a tua realidade do dia a dia mesmo, do pessoal que trabalha diretamente ligado à investigação. Então, é um sistema muito rico em regra de negócio. No entanto, ele também tem muita coisa que o script case já permite fazer assim de uma forma muito simplificada. A gente viu aí formulários em etapas, que é uma funcionalidade do script case que, para quem vai trabalhar com um grande volume de dados, de cadastros, por exemplo, você tem essa opção do formulário em etapas, integração com o Google Maps, né? Onde você mostrou assim, eu nunca tinha visto o script case ser utilizado nessa finalidade de repente procurar uma cena de crime através dessa integração com o Google Maps, refinar até o local do crime. Então, isso é algo também bem interessante. Inclusive, tem essa opção da latitude, longitude, a integração com outros órgãos que fazem parte do processo de investigação é algo muito interessante também, né, da gente frisar essa possibilidade que o script case traz para a investigação, além da celeridade, né, especificamente. Uma coisa que é interessante, Daiane, que você falou, por exemplo, o formulário em etapas é uma das tecnologias que foram implementadas no script case. Eu tenho um grande volume de dados na recognição, mas fica fácil fazer essa recognição. Por quê? Porque eu vou focar só na regra de negócios. Então, por exemplo, eu não vou me preocupar com algumas particularidades de programação. Eu foco na regra de negócio. A mesma coisa acontece na bilhetagem telefônica. Então, na bilhetagem telefônica, eu tenho ali um volume de dados de 10, 20, 30 mil registros de ligações. Quais são essas ligações que são importantes? Então, o sistema, a autoridade policial, ela vai focar só em investigar. E é muito interessante, uma coisa que eu acho muito interessante, pelos feedbacks que eu obtive para desenvolver esse sistema, é que a autoridade, ela, pelo grande volume de dados, ela tem que ter qualidade na prova. Então, essa prova tem que ser uma prova válida dentro da lei. Não pode ser uma prova inválida. Eu não posso plantar uma prova. Mas plantou a prova, mas se for descoberto, ele vai ser penalizado, ele vai ser preso por isso. Ele vai responder um processo criminal por isso. Se ele alterar a cena de crime, ele vai ser penalizado, porque a cena de crime ela não pode ser alterada, ela tem que ser protegida para que o perito chegue e faça a cena de crime. E é interessante, uma outra coisa que me chamou a atenção, é que alguns módulos, você pode rodar ele até no teu celular. Então, você pode fazer a cena do crime no teu celular, bater foto e registrar no sistema. Nós estamos fazendo alguns testes para a cena de crime. Eu tenho um módulo cena de crime só para o celular, porque a autoridade policial ela vai chegar lá com o celular da perícia, do órgão, e registrar aqueles dados e transferir diretamente para o servidor. Então, uma outra autoridade poderá, que seja um perito, um especialista, ele vai poder analisar, é muito parecido com aquele CSI americano, né, que você tem a investigação naquela linha, a investigação no estado da arte. Então, eu conversando com o diretor da divisão de homicídios, com delegados, com juízes, eu ouvi algumas coisas, tipo, rapaz, eu ouvi alguma coisa parecida em Nova York. Digo, sente aqui, ele me explica como é que você fez isso. A minha promotora mesmo chegou para mim e disse assim, olha, o senhor está de parabéns, bote o seu nome embaixo que o senhor vai assinar o inquérito junto comigo. Então, houve um reconhecimento
da plataforma, trabalhando na época, né, em modos exóticos, você não consegue desenvolver um produto desse só. Existe uma equipe ali, tem um juiz, tem promotor, tem delegado, tem inspetores, tem policiais civis, policiais militares, peritos. Então, envolve vários conhecimentos, não só disso, mas conhecimentos da área de tecnologia da informação, na área de programação, da área de análise de dados. Então, esses requisitos, esses dados foram levantados, tá? Sendo consultados várias equipes, não só no estado do Ceará, mas até em outros estados, até fora do Brasil, né? Foi pesquisado para ver o que é que se tinha, o que é que não se tinha. Tá? Então, esse é um produto, né, que nós estamos praticamente com ele fazendo os ajustes finais, porque para implantar em um órgão público, vai depender daquela situação do órgão público. O órgão público vai dizer, mas eu já tenho o inquérito, o processo, mas não está se falando de projeto. Eu queria deixar claro uma coisa aqui. Uma coisa é o inquérito, outra coisa é o processo. São coisas completamente diferentes. O processo do Poder Judiciário do Estado do Ceará está totalmente virtualizado, está no modo virtual. Perfeito. Mas não estou falando de processo aqui. Eu estou falando de inquérito policial. Inquérito policial para a investigação. Inquérito pode ser na esfera federal ou na esfera estadual. Não está se falando aqui de processo. Então, aqui tanto é que o nome dele é inquérito, integração e inteligência. Tá? Então, aqui eu tenho o cadastro, por exemplo, dos personagens. Fulano de tal, o nome dele, sobrenome, identidade. Então, o sistema, rapidamente, a gente cria um módulo que ele vai detectar onde é que esse rapaz atua. Né? Ele tem um histórico criminoso, mas ele está atuando em qual área? Mas ele é ligado a uma determinada, né, organização criminosa e tal. Né? E algumas informações, tem informações sensíveis, né? Como eu estou no webinar público, né? Não, eu gosto sempre de preservar algumas informações mais sensíveis, porque o sistema ele é voltado para a área de investigação. Então, algumas informações sensíveis elas são voltadas para as autoridades policiais. No caso, quando eu faço uma apresentação para uma divisão de homicídios, uma promotoria, então a gente foca bem mais. Aqui nós estamos focando mais no produto, tá? Como um case do próprio do Script Case. Fazendo um adendo aí, Francisco, a essa tua fala, é interessante a gente sinalizar também que o Script Case, ele atende regras de segurança, de criptografia, de auditoria, que visa preservar os dados, inclusive diversas funcionalidades que atendem à LGPD, que é algo muito importante hoje, que os sistemas, as tecnologias, de modo geral, estejam alinhadas à LGPD. Então, diversos tipos de proteção a dados. No Script Case já existe essa opção. Então, realmente, eu queria que você falasse um pouquinho de como o Script Case te ajudou nisso, né? No desenvolvimento do sistema como um todo. E aí eu queria só que você fizesse realmente um comentário específico sobre o Script Case, como ele te auxiliou no desenvolvimento desse sistema, em termos de agilidade, segurança, enfim, para a gente já abrir o bloco de perguntas, que eu acredito que o pessoal tem aí perguntas para fazer, e aí a gente fecha essa edição com o último bloco de perguntas dos participantes, ok? Certo. Bem, antes de tudo, o Script Case, ele me deixa livre. Então, eu vou focar só na regra de negócios. Então, eu ganho velocidade. Por exemplo, esse módulo de recognição, ele não estava por etapas. Em um dia, praticamente, 2 dias, eu consegui bolar todo o sistema, trazer todo ele no método normal, né, sem ser por etapas, para trabalhar por etapas. Então, a ideia dele, a visão que ele passa para o profissional de tecnologia, é que você fica livre para programar. Programar não só em PHP, mas você pode
programar em uma outra linguagem também, integrando outros dados. Inclusive, eu vi alguns módulos que nós estamos implantando, estamos testando, para trabalhar com a assinatura digital eletrônica do juiz, né, das autoridades, ou dos profissionais envolvidos. Então, ele me dá essa liberdade. Então, eu ganhei em produtividade. Então, eu não me preocupo em criar o código, eu me preocupo na minha regra de negócio. Eu vejo esse ponto forte do script case. E uma coisa que eu acho que é importante que eu gostaria de falar é que o script case não é uma ferramenta que nasceu ontem. Ela já tem bastante tempo no mercado. Eu já trabalho com ele desde a versão 2, a versão 3. Então, ele realmente está bem robusto, tem novos recursos. Então, ele permite essa minha, sabe, facilidade, essa minha liberdade. Então, eu foco na minha regra de negócio. Então, eu ganho em produtividade, porque uma das grandes dificuldades do pessoal de desenvolvimento é a questão de produção. Pô, a pessoa está ali, está desenvolvendo, mas vai produzir para quando esses dados? E outra coisa, esses dados, uma outra característica que eu vejo é que se eu já tenho dados, ou se já existem dados pré-existentes, eu posso importar esses dados e começar a trabalhar o script case. Foi o que aconteceu inicialmente no projeto I3. No projeto I3, nós tínhamos, o que nós tínhamos na inicial do projeto I3? O inquérito, nós tínhamos a tabela de recognição, que eram dados impressos, e nós tínhamos também a tabela da bilhetagem telefônica. Então, o Script Case permitiu a criação dessa plataforma I3, dessa plataforma de integração. Muito bom. Isso que você falou foi interessante, porque a gente falou inicialmente de importação de dados, né? Então, assim, começou desse importe aí, dessa bilhetagem telefônica, a ideia do sistema, e hoje ela é utilizada, inclusive, para gestão, porque através dela você consegue extrair relatórios, né? Inclusive disso que você falou, de exportação desses dados, e aí o script case vai permitir, inclusive, que você gere esse conteúdo em diversos arquivos. Você não só importa informações, mas depois dessa, vamos dizer assim, mineração de dados, né? Porque você tem o dado especificamente, ele é só um dado. A partir do momento que você faz a mineração dessas informações, é que esse dado ele se torna útil para a gestão pública poder levar um serviço de qualidade aí para o cidadão. Porque no final, quando a gente fala sobre esses sistemas que a gente apresenta aqui no SCM-Gov, o objetivo é justamente esse, é apresentar aí, dentre desses mais de 400 órgãos públicos que a gente já atende em todo o Brasil, como é que o Script Case trabalha nessa expertise de criar sistemas, possibilitar, na verdade, criação de sistemas que atendam aí a sociedade de uma forma mais transparente, mais célere, com qualidade e com serviços eficientes à sociedade. A gente já tem perguntas, Francisco. Verdade, e antes de eu abrir para as perguntas, eu queria fazer uma ressalva. Na verdade, não é uma ressalva, é um complemento à sua fala. Sim. Observe bem, a mineração de dados ela é essencial na análise criminal. Por quê? Porque eu tenho um bilhete telefônico. O que é o bilhete telefônico? São os registros das ligações telefônicas. Então, essa mineração de dados, sabe, ela é essencial para, sabe, a cereja do bolo, como nós falamos. Porque com essa mineração de dados, eu posso verificar qual foi a última ligação que a vítima fez. Quem foram as últimas pessoas que ligaram para a vítima? No caso que foi trabalhado, a repercussão que o I3 deu no caso que foi feito, o teste real, aconteceu assim, a pessoa disse o seguinte, eu não estive com a vítima. Só que quando nós fizemos a análise dos dados, aconteceu a gente conseguiu enxergar os seguintes dados. Por exemplo, na semana que a pessoa falece, foi vítima, a principal suspeita desliga o telefone. E todas as ligações delas começam a aparecer da área da cena de crime.
Aí eu chego para o promotor e digo, doutor, assim, 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 eu preciso falar com a senhora, eu tenho que mostrar isso. Aí eu apresentei o relatório disponibilizado, o relatório de inteligência, que é justamente quais são as ligações que a vítima fez, né? Onde é que a vítima estava, quem foi que falou com a vítima, quem foram as ligações suspeitas são aquelas ligações que não batem com o que a pessoa diz. Aí a pessoa disse assim, eu não estive com a vítima. Quando a gente vê o relatório de inteligência da bilhetagem telefônica, a pessoa tinha deixado a vítima no local próximo, tá? E depois a vítima desaparece. Mais ou menos isso que aconteceu, para que vocês possam entender. Então, a mineração de dados, tá, em cima da bilhetagem telefônica, não só, gente, da bilhetagem telefônica, mas da cena de crime. É essencial, né? Porque eu cruzo esses dados e eu posso verificar se a pessoa está falando a verdade ou não. Porque quem não tem nada a esconder não vai mentir. Não pode falar, está aqui no telefone, está aqui a senha do meu telefone, eu não devo nada, pode pesquisar aí. Né? Então, quando a pessoa mentiu, quando ela faltou com a verdade, a autoridade policial já vai ficar atenta. Como é que ele vai verificar isso? Se o volume de dados é cada vez maior. Foi justamente esse um dos objetivos da criação do E3. Eu vi a dificuldade e a necessidade de criarmos alguma coisa diferente. Ok, Dayana? Perfeito, muito bom. Então, vamos às perguntas. O João Rissoli, eu acho que é assim, ele perguntou se o sistema foi desenvolvido apenas usando o script case e se foi necessário utilizar reprogramação. Acho que é isso que ele quer perguntar. Se foi usando apenas o script case ou foi necessário usar reprogramações específicas, PHP ou outros? Na realidade, o I3 ele foi desenvolvido não só utilizando o script case. O script case permite utilizar outras tecnologias, por exemplo, essa tecnologia do Google Maps. Ele utiliza as bibliotecas do Google Maps. Então, eu tenho uma conta no Google, eu tenho uma senha do Google, um login, senha, e uma chave de acesso para acessar o Google Maps. Então, não foi só utilizando o script case, não. Ele permitiu integração aí com outras soluções, não é isso? Respondendo aí. Ele permite a integração com outras soluções. Inclusive, ele permite que eu importe dados de outros bancos de dados, porque ele utiliza o MySQL, tá? Mas eu posso importar de qualquer banco de dados disponível hoje no mercado. O próprio script case permite isso. Mas, para além dessas integrações que você está citando, que a gente vê que tem o escopo mesmo do sistema foi desenvolvido basicamente em script case, né? Pelo que a gente consegue visualizar. Sim, a parte de auditoria, as integrações que permitem, a exportação de dados, até inclusive essa parte dessa modernização mesmo de layout que a gente percebe em algumas aplicações, enfim. Na realidade, tudo isso é característica da plataforma Script Case. Eu foco na regra do negócio. Aí, de acordo com a complexidade, eu vou verificar a necessidade de eu colocar alguma coisa mais sofisticada ou não. Porque o Script Case ele me dá essa liberdade. Eu posso utilizar ferramentas externas, no caso, até as bibliotecas do Script Case. Ótimo. As bibliotecas do Script Case e as bibliotecas de terceiros, tipo, por exemplo, do Google Maps, né? Perfeito. O Daniel Dias perguntou se, para linkar as fotos que foram batidas, né, tiradas através do celular, com uma aplicação web aberta em um navegador, como é o caso dessa plataforma, né, que foi feita em Script Case, você usou alguma API? Não, PHP puro. O próprio PHP mesmo. Certo. Na realidade, a configuração do banco de dados para que eu possa receber a foto. Tá? Então, é muito interessante isso, porque o Script Case ele vai guardar esses dados em um banco de dados. Tá? O I3 vai guardar esses dados no banco de dados. Então, esse banco de dados tem que ser previamente preparado para receber esses dados. Ótimo, ótimo. Então, foi utilizada uma regra de negócio aí específica, né? Para poder
criar. Acredito que tenha respondido aí a tua pergunta, Daniel. Caso vocês queiram ir mandando mais perguntas. Tem uma outra pessoa aqui, só que ele entrou com o endereço de e-mail, então eu não estou conseguindo visualizar o nome dele. Ele pergunta se é possível subir outras mídias para o sistema, tipo imagens, vídeos, áudios. É possível subir, sim, né? Na verdade, o que define se vai ser possível ou não é a sua regra de negócio, é a sua programação, é o seu nível de programação. Então, o script case ele me dá a liberdade para, no modo programado, no modo branch, eu posso programar e criar esses dados e colocar esses dados no banco de dados. Isso depende do banco de dados, a configuração do banco de dados. Então, eu posso colocar uma mídia. Na verdade, esses dados podem ser guardados no banco de dados ou podem ser guardados no computador, nenhuma parte. Isso aí depende muito da análise da situação concreta. Certo. Quem fez a pergunta foi o Marcos Messias, ele mandou aqui. O sistema possui módulos de análise de dados? Essa é uma pergunta do Gustavo Mendonça. Ele está perguntando se possui, né, módulos de análise de dados e, caso afirmativo, esse módulo foi construído apenas o script case ou tem alguma linguagem de programação específica também? Para análise de dados, nós utilizamos o próprio PHP. Então, eu posso criar uma rotina do PHP, inclusive exportar esses dados para um arquivo texto e importar esses dados no ambiente Python. Então, isso aí vai depender muito da situação. Nós pegamos um caso de um cliente que ele tinha um volume muito grande de dados e queria verificar alguns padrões de comportamento. Então, daí a questão da mineração de dados e de aprendizagem de máquina. Então, o script case vai me dar essa liberdade. Então, no modo programado, eu posso fazer, né, essa rotina, criar a rotina de mineração de dados dentro de um caso concreto. Porque, por exemplo, eu tenho um volume muito grande de uma bilhetagem telefônica. O que vai interessar para mim? São justamente os flags de inteligência. Qual é o flag de inteligência? A última ligação que a vítima fez, quando foi que aconteceu o crime, qual foi a data que aconteceu o crime, quais são as pessoas ligadas para ele, ligadas a ela. A mesma coisa que eu tenho aqui, gente, ó, essa pergunta, aqui eu tenho o questionário de inteligência. Tá? Só para vocês entenderem aqui, ó, eu tenho um questionário de inteligência. Vou até exportar aqui. Por exemplo, aqui é um questionário de inteligência. Conhecia a vítima, tinha desavenças com a vítima, esteve com a vítima, manteve telefone com a vítima, conhece alguém que tivesse interesse na morte da vítima, porque às vezes... então, essas aqui são perguntas que são feitas durante a investigação. Então, é o que eu chamo de questionário de inteligência. Então, esse questionário de inteligência, ele vai alimentar o quê? Um questionário de inteligência vai alimentar um relatório de tomada de decisão. Por exemplo... Lembrando que... Por exemplo, o Joãozinho conhecia a vítima, perfeito. Então, se ele conhecia a vítima, por que no depoimento ele disse que não sabia quem era a vítima? Então, ele já faltou com a verdade. Então, já vai ter um alerta para ele. Então, o sistema ele permite, nos módulos avançados, nos módulos de mineração de dados, tratar esses dados, tratar a crise de conhecimento, né, dos dados, né, que nós chamamos de são os relatórios, né, que divergem, são as divergências dentro do inquérito policial. E é interessante que ele é colocado dentro de uma forma lógica. Não é só chegar e colocar os dados, não. Vou colocando esses dados e vou analisando esses dados. E alguns dados, os principais dados, eles são colocados a cena de crime, ligados à cena de crime. O que é a cena de crime? A latitude e longitude. Porque se a pessoa morava próximo à vítima e a vítima foi encontrada no horário que a pessoa estava, alguma coisa, essa pessoa precisa ser ouvida. Então, a gente vai trabalhando de acordo com a situação. Cada situação, o sistema vai se comportar de uma forma diferenciada. Esse é o forte dessa integração. Porque no ambiente só, observe bem, em um ambiente só, o delegado pode ver, o inspetor pode ver, o perito pode ver, o juiz pode ver, o Ministério Público pode ver. Em um ambiente só. E um detalhe, isso aqui não tem nada a ver com o processo, não. Isso aqui
tem a ver com inquérito policial, com investigação e análise de dados. Ok? Daiane? Certo. Inclusive, respondendo também essa pergunta do Gustavo, no Script Case é possível, Gustavo, você criar um BI mesmo, onde você vai fazer filtragens de dados, onde vai permitir, inclusive, fazer essa manipulação de dados para te auxiliar nessa tomada de decisão. Com o Script Case você consegue, inclusive, dentro de um determinado sistema, de um sistema específico, você construir esse BI que tem essa análise, vai permitir, no caso, essa análise de dados aí, tudo já meio prontinho. Agora, de fato, esse sistema do Francisco é o que eu falo desde o início, é um sistema bem diferente de muita coisa que a gente mostrou aqui, muito em função também da qualidade da regra de negócio que ele criou. Porque a proposta do Script Case é exatamente essa, ele vai trazer tudo que é genérico, tudo que é comum aos sistemas. Então, essa parte, por exemplo, de trabalhar com imagens, com vídeos, com áudios, de você poder importar isso. Então, já existe nas aplicações, nos campos do formulário, você poder ter essas opções implementadas no Script Case, e aí você, no caso, vai trabalhar na regra de negócio mais voltado mesmo para funções específicas que o teu sistema precisa e, de repente, que o Script Case aí não traga por default. Ok? Tem mais alguma pergunta? A gente já passou um pouquinho do tempo. Eu queria saber se tem mais alguma pergunta. Aproveitem que a hora é agora. Não temos mais perguntas. Eu quero agradecer a participação de todos aí, todo mundo que entrou ficou até o final. Estou muito feliz. De fato um sistema muito interessante que o Francisco construiu. Eu quero agradecer, inclusive, a disponibilidade, né, do Francisco de mostrar essa solução tão interessante, desenvolvida com o Script Case. Agradecer ao pessoal que acreditou aí no sistema e voltou aqui para poder assistir e conferir as informações aí do I3. Foi muito bom. Francisco Raildo está parabenizando a apresentação. E, além de agradecer, eu quero contar com vocês aí na próxima edição do SCENGOV. A gente realiza esse evento, às vezes trimestralmente, às vezes a cada quadrimestre, assim, a gente tem em torno de 4 eventos durante o ano, né? Então, se tiver também algum cliente que esteja participando aqui e que tenha alguma solução que queira apresentar em outras edições aí do SCENGOV, a gente está aberto também para apresentar sistemas que estejam aí inovando a gestão pública e fazendo a diferença, né? Muito obrigada a todos. Francisco, quer dar mais alguma palavrinha? Eu queria, antes de tudo, agradecer a todos e todas que estão participando. Queria deixar também nós temos aqui o nosso contato, aqui, o nosso Zap também, porque nós fizemos contatos, fizemos algumas apresentações para alguns órgãos públicos no Brasil todo, né? Então, já fizemos uma pré-venda, uma pré-divulgação, e quem tiver interesse em representar o nosso trabalho, o nosso projeto nas cidades de vocês, nos locais de vocês, entre em contato conosco. Nós estamos buscando parceiros, porque nós não conseguimos dar conta só. Ontem mesmo eu vi a importância dessa plataforma, né? Eu vi o brilho de uma autoridade quando viu a qualidade do que é desenvolvido, do que foi desenvolvido. E eu estive em Brasília também conversando com o pessoal de outros órgãos também. Então, tem muita gente que tá apostando na ferramenta. Então, muitas vezes,
a nossa maior dificuldade hoje que nós temos, uma das dificuldades é a questão de um bom produto. Então, a Bahia apareceu em três, agora nós estamos com uma outra dificuldade, que é a questão da mão de obra qualificada. Então, nós estamos disponíveis também para buscarmos e ofertarmos bons negócios para os nossos parceiros no Brasil todo. Essa é a ideia. E obrigado pela atenção de vocês. O nosso objetivo, queria deixar claro que não é o Francisco que está aqui, não é só ele, existe toda uma equipe. Nós somos uma empresa na área de tecnologia, nós estamos no mercado há mais de 10 anos. Então, esse produto é apenas um dos produtos que nós desenvolvemos, que é hoje o produto mais importante nosso, o mais complexo, é o produto que dá mais trabalho. Então, para desenvolver, nós temos uma equipe no Rio Grande do Sul, temos um pessoal que dá suporte, que dá orientação técnica, que a gente mostra as dificuldades. Temos o pessoal no Porto, em Portugal, o Igor, que é nosso sócio também, que está sempre trazendo orientações. Temos a nossa colega Jarnusa, de Pernambuco, também, que sempre nos escutou. Tem vocês aí da NetMake, da ENA também. Então, nós estamos à disposição também para sermos parceiros de vocês também, né? Porque a ideia não é só o I3, a ideia é levar o I3 para o Brasil todo. Essa é a proposta da STI. Eu agradeço de coração. Muito obrigado, Daiane. Perfeito, muito bom. Acho que chegou uma última pergunta aqui, Francisco, do Gustavo. Ele quer saber, assim, um tempo médio que você levou para desenvolver esse sistema. Eu lembro que em uma conversa nossa, isso foi um projeto de TCC, né? É importante dizer isso, né, Francisco? É verdade. Ele foi validado, na realidade, você falou uma coisa interessante. Ele foi validado pelo um dos maiores especialistas mundiais na área de tecnologia e direito. E eu levei esse projeto para o TCC e estou levando agora, né, trouxe o projeto também para a pós-graduação em engenharia de software. Né? Então, muitas tecnologias novas foram embarcadas graças à especialização em engenharia de software da Universidade Estadual do Ceará. Então, ele foi validado dentro de um trabalho em termos de custo, justamente que foi a criação de uma ferramenta de integração e tratamento da habilidade telefônica, que foi o tema do meu TCC da graduação. Aí, o tempo para desenvolver, observe bem, para fazer a análise, foi uma média de um ano e pouco. Agora, quando eu sentei mesmo para desenvolver, foi rapidamente, coisa de 3 meses, você estava com o produto pronto. Se você fosse fazer isso sem o script case, bote 1 ano de trabalho. E outra coisa, com a equipe, nós temos uma equipe de 4, 5 profissionais que trabalhamos hoje, todo mundo home office, né, só focando no I3. Então, cada qual, o delegado falava uma coisa, o inspetor falava outra, cada qual o juiz falava outra, escutava o desembargador, escutava o promotor, escutava o inspetor. Então, iríamos trabalhando com o sistema. Então, e outra coisa, o script case deu essa celeridade, porque se você fosse fazer isso, código mesmo, na mão, no mínimo 3 vezes, 4 vezes. Então, nós tivemos um ganho de tempo considerável, tá? Utilizando a plataforma. Tá? Ótimo, muito bom ter o feedback, muito feliz de estar finalizando a 7ª edição do SC Engov e mostrando um sistema tão lindo como esse. Espero que a gente possa se encontrar em outras edições, Francisco, com, de repente, esse sistema, mostrar outros sistemas também desenvolvidos pela STI, direcionados aí à gestão pública. Tá bom, gente? Muito obrigada pela participação de vocês, mais uma vez, e o que precisar, a gente está à disposição, inclusive para realizar demos do script case. Eu vou fazer o seguinte, eu vou botar aqui meu telefone de contato, que é meu WhatsApp, certo? E aí, se de repente vocês quiserem falar comigo ou com o Francisco, saber o e-mail do Francisco, tá? É só vocês entrarem em contato aí pelo WhatsApp, certo? E aí a gente vai conversando e eu, inclusive, posso fornecer os contatos do Francisco, que ele já se colocou à disposição, né? Então, tá aqui meu telefone. Sim?
Pode deixar disponível, sim, com certeza. Pronto. Então, vocês podem falar comigo aí pelo WhatsApp ou por e-mail, e a gente pode agendar uma demo exclusiva do Script Case, ou diretamente com o Francisco do sistema i3. Vocês fiquem bem à vontade para interagir com a gente no que precisar aí após essa apresentação, ok? Um abraço grande a todos e até a próxima edição, se Deus quiser. Tchau. Tchau, tchau, Francisco. Um abraço grande aí para o pessoal do Ceará. Nada, um abraço para vocês. Um abraço para o Brasil. Muita saúde para todos vocês. Muito obrigado. Por nada. Tchau, tchau. Tchau.